Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estou gravando a nossa próxima aula, porque semana que vem é a semana de enfermagem. Acredito que vocês estejam com bastante eventos para vocês participarem, então vou gravar a nossa aula, tá bom? Para vocês assistirem. Então, a aula de hoje é sobre crescimento e desenvolvimento infantil. Como me apresentei na aula passada, meu nome é Maiara e eu sou enfermeira e vou estar falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Então, o que que é o crescimento? É o aumento do tamanho corporal e, portanto, ele cessa com o término do aumento em altura. É o crescimento linear. Então, aqui uma imagem do bebê e aqui a imagem de um adulto, né? De um adolescente, por exemplo. O crescimento denomina-se crescimento ou aumento provado mediante diversos tipos de medições: altura, peso, perímetros e pregas. Então, tudo isso vai nos dizer se aquela criança ela está ganhando peso, se aquela criança ela está conseguindo crescer, se o perímetro cefálico ele está satisfatório ou se aquela criança está com microcefalia, hidrocefalia e as pregas também, que a gente pode avaliar, por exemplo, em uma desnutrição. Então, esses são os aspectos mais importantes que a gente vai avaliar. Então, o crescimento é considerado um dos melhores indicadores de saúde da criança. E o que, que pode afetar esse crescimento da criança? Pode ser os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. O que seriam os fatores intrínsecos? Seriam os genéticos, os metabólicos e as malformações. Por exemplo, normalmente as pessoas do Nordeste têm um perímetro cefálico maior. Então, às vezes eu posso me preocupar com aquele perímetro cefálico, olhando ele só na curva, por exemplo, sem, por exemplo, ver da onde que vem aquela criança, né? Qual que é a genética dela, qual que é o perfil do familiar dela. É, pessoas baixas, por exemplo, têm filhos baixos, pessoas altas, têm crianças altas. Então, os fatores genéticos também devem ser levados em considerações. Uma criança que tem malformações, tem uma paralisia cerebral, por exemplo, essa criança ela não vai conseguir, muitas vezes, chegar ao crescimento esperado para aquela faixa etária, por conta das suas malformações congênitas e seus problemas de saúde. E os fatores intrínsecos, eles envolvem alimentação, saúde, higiene, habitação e cuidados gerais com a criança. Então, por exemplo, na alimentação, gêmeos separados, por exemplo, eles podem ter, ter a mesma genética, mas foram fornecidas para essas crianças coisas diferentes. Por exemplo, uma criança foi para uma família com mais condições socioeconômicas, que pôde dar uma alimentação satisfatória, vacinas em dia, oferecer para essa criança esporte, por exemplo. E uma outra criança não, foi uma família mais humilde, que não conseguia manter um hábito alimentar satisfatório, não era rico em proteínas e diversos nutrientes. Essa criança ela não teve oportunidade de fazer alguma atividade física. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, os fatores extrínsecos, eles também afetam. Então, por mais que a genética gêmeos seja idêntica,
a alimentação e as condições de vida daquela criança, elas podem interferir. Nas crianças menores de 5 anos, a influência dos fatores ambientais é muito mais importante do que a dos fatores genéticos. Então, às vezes, se eu conseguir oferecer para aquela criança uma alimentação satisfatória, por exemplo, aquela criança ela pode chegar no seu máximo do potencial genético. Por exemplo, quando avaliamos as pessoas que são baixas em estatura, às vezes é genética delas, realmente, ou elas não tiveram, durante a infância, elas não receberam aquilo que realmente elas precisavam, relacionado à alimentação, enfim, deixou a desejar, né? Então, ele não é baixo por conta da genética dele, e sim porque ele não recebeu todos os nutrientes e todo o seu incentivo durante a infância. Então, a influência do meio ambiente ocorre desde a vida intrauterina. Nós temos algumas pessoas, por exemplo, que são altas, mas a criança, por exemplo, intraútero, não conseguiu nascer com um peso satisfatório, ou seja, acima de 2.500 gramas. Essas crianças elas não conseguiram chegar no peso ideal. Mas geneticamente os pais eram altos, estavam bem alimentados, mas aquela criança por algum problema, pólipos, que a mãe tinha, acabou prejudicando o desenvolvimento intraútero. Quando o crescimento é limitado, a partir de um certo momento, pelo espaço da cavidade intrauterina até a vida adulta. Então, nós tentamos, né, como profissionais de saúde, correr atrás desse desenvolvimento intrauterino que foi prejudicado, mas às vezes ele vai ser evidente até a fase adulta dessa criança. Então, esse autor, em 1974, demonstrou que crianças menores de 5 anos de diversas nacionalidades crescem em um ritmo semelhante, à exceção dos orientais e algumas tribos africanas, desde que submetidos a boas condições de vida. Então, todas as crianças, independente da sua nacionalidade, elas crescem de maneira semelhante. O mesmo não acontece com crianças de mesma nacionalidade, porém sob condições socioeconômicas diferentes. As de nível alto crescem de modo similar às crianças de países desenvolvidos, enquanto as de baixo nível socioeconômico crescem em ritmo mais lento. Então, por exemplo, se a gente for comparar as crianças no nosso país, nós vemos que nós somos uma mesma nacionalidade, mas a gente não consegue comparar, por exemplo, o crescimento e o desenvolvimento delas entre as regiões. Por exemplo, a gente não consegue comparar sul e sudeste com norte e nordeste, por exemplo, né? Porque por mais que nós estamos no mesmo país, as condições socioeconômicas muitas vezes são diferentes. A velocidade do corpo, do crescimento, também é diferente. Assim, é que a cabeça do feto aos 2 meses de idade, ela representa 50% do corpo dele, igual está demonstrado aqui na figura. Já no recém-nascido, a cabeça dele representa 25% do corpo dele. Por isso que muitas vezes a gente tenta aquecer essa cabeça, né? Porque essa criança ela tem uma termorregulação ineficaz. Então ela perde temperatura muito fácil. Ela perde por evaporação logo que ela nasce. O líquido amniótico que ela nasce ali banhada, ele evapora e essa criança ela perde temperatura por condução, por convecção, por radiação. Então, o fluxo de ar bateu, essa criança perdeu temperatura. Eu aproximei o berço dela da janela, essa criança perde temperatura. Então, são diversas as formas que essa criança perde temperatura. Por isso que a maioria dos bebês, eles usam touca, né? Porque a cabeça deles representa 25% do seu corpo. E quando a gente está na fase adulta, que nem nessa figura de 25 anos, 90% é o corpo e somente 10% é a cabeça.
Então o corpo ele vai crescendo e a cabeça vai ficando menor, em proporção, né, comparando todas as partes do corpo. Então, o peso ao nascer demonstra o quanto o desenvolvimento intrauterino foi satisfatório ou insatisfatório. Recém-nascidos com menos de 2.500 gramas são classificados genericamente como de baixo peso ao nascer e necessitam de mais atenção dos serviços de saúde. Então, aqui a gente já começa a ficar de olho nessa criança. Então, se ela nasceu com menos de 2.500 gramas, peraí, essa criança já é baixo peso. Além disso, a gente sabe que a criança, logo que ela nasce, ela chega a perder aproximadamente 10% do seu corpo de nascimento. Então, essa criança, ela vai emagrecer mais. Então, a gente já tem que ficar de olho nela, dentro de uma sala de parto, de um alojamento conjunto e até nas primeiras consultas de puericultura. Então, às vezes, a gente acaba escutando essa classificação. PIG, GIG, AIG. O que significa cada uma dessas siglas? Então, PIG é pequeno para a idade gestacional, GIG, grande para a idade gestacional, e o AIG é o adequado para a idade gestacional. Então, a criança nasceu de 40 semanas, mais de 2 quilos. Ela é PIG? Para aquela idade gestacional, não era esperado uma criança com esse peso. É uma criança filha de mãe diabética, nasce com 5 quilos. É GIG? Para 40 semanas, a gente não esperaria um peso desse. Então, o que a gente espera é encontrar os AIGs, que são os pesos adequados para aquela idade gestacional. Então, às vezes, o bebê é prematuro, mas para aquela semana que ele nasceu, o peso dele é adequado. Então, ele é AIG. Por mais que ele é prematuro, ele não é PIG, porque aquele peso que ele nasceu, ele é adequado para aquela idade gestacional. A velocidade de crescimento ela é elevada até os 2 anos de vida, com declínio gradativo e pronunciado até os 5 anos. A partir do 5º ano, a velocidade de crescimento é praticamente constante, de 5 a 6 centímetros por ano, até que chegue o estirão da adolescência, que ocorre em torno de 11 anos nas meninas e de 13 anos no menino. Então, a velocidade do crescimento ela é elevada até os 2 anos de vida. Por isso que quando a gente tem uma malformação congênita, um atraso no desenvolvimento, uma criança que nasceu anoxiada, enfim, ou prematura, a gente tenta ao máximo corrigir tudo que a gente pode daquela criança nesses 2 primeiros anos de vida, acreditando que o cérebro é plástico e que é o momento mais adequado para eu tentar evitar sequelas ao longo da vida. A velocidade do crescimento geral não é uniforme ao longo dos anos, e os diferentes órgãos e tecidos e partes do corpo não crescem com a mesma velocidade. Então, o que eu estou falando aqui? Que cada parte do corpo ela vai ter uma velocidade diferente para ela se desenvolver. É aquilo que a gente acho que falou na aula passada, né? O sistema nervoso ele está em desenvolvimento de 0 a 2 meses, o desenvolvimento imunológico é mais ali no final, é antes um pouquinho da adolescência, onde a criança adquiriu toda a imunidade que ela necessita. O sistema reprodutivo é mais na adolescência, porque antes essa criança não precisava que ele fosse desenvolvido. Então, o crescimento dos órgãos e tecidos do corpo, cada um se desenvolve em um determinado momento. Então, quais são os fatores de risco que esse bebê pode ter? Baixo peso ao nascer, então eu já tenho que ficar de olho. Por que essa criança nasceu baixo peso? Baixa escolaridade materna, então aquela mãe ela pode ter uma certa dificuldade para entender as recomendações que, como profissional de saúde, eu estou dando para ela, né? E só lembrando a vocês que situações sociais não tiram criança. Então,
aquela família ela é muito humilde. Então, cabe ao Estado dar condições para aquela família, para eles se manterem. Mas não é porque eles têm uma situação financeira ruim que a gente vai tirar. Quando as pessoas optam por abrigar essas crianças, normalmente elas optam por uso de droga, de álcool, né? Que essa criança ela pode vir a ter riscos. Idade maternas extremas, muitas mães elas acabam, né, deixando hoje, né, no mundo atual, para ter filhos mais tardiamente e muitas vezes elas já podem ter algumas complicações. A gemelaridade, normalmente gêmeos têm partos prematuros, intervalo intergestacional curto, ou seja, né, não deu espaço para essa criança crescer, essa mulher se recuperar o corpo dela, as suas reservas de ferro, por exemplo, e já engravidou de novo. E a gente sabe que uma das causas da desnutrição é o desmame. Então, às vezes, aquela família não tem nada para ofertar, mas tem pelo menos o leite materno. E aí, o leite materno, ele tem que ser suspenso porque vai vir um outro bebê e esse outro bebê vai mamar. E, por exemplo, quando a gente vê aquelas populações, né, da África que tem problemas relacionados ao HIV, por exemplo, HIV contraindica a amamentação, que vai ser a nossa próxima aula. Mas, no entanto, aquela família não tem nada para comer, né? Não tem nada para dar para o filho. Então, eles acabam alimentando, né? Acabam oferecendo o leite materno, mesmo não podendo, por conta do risco de transmitir o HIV. Criança indesejada, então, às vezes aquela família tem uma situação socioeconômica adequada, mas não é uma criança que eles não desejavam, não estava prevista para aquele momento e não aceitam. Desmame precoce, condições inadequadas de moradia, uma família que moram todos aglomerados e às vezes aquela família tem um hábito de fumar, por exemplo, tem um vício, acaba atrapalhando. Uma criança, por exemplo, que tem alergias e tem várias infecções respiratórias, né, com muita frequência. Baixa renda ou desestruturação familiar também é um problema. As medidas antropométricas básicas são o peso, a estatura e o perímetro cefálico. Então, avaliar o crescimento implica coletar medidas antropométricas com metodologia padronizada, relacionar essas medidas com o sexo, idade ou outra variável da criança, comparando-a com os valores de referência. Verificar se os valores encontrados estão dentro dos limites dos pontos de corte. As referências são construídas a partir de medidas de crianças saudáveis que vivem sob condições socioeconômicas que lhe permitam desenvolver seu potencial genético de crescimento. Então, por exemplo, quando antigamente se usava o percentil e hoje em dia se usa os scores, né? Mas por que, professora, que mudou de percentil para os scores? Uma das coisas que fez essa mudança acontecer foi que os scores, eles usaram crianças do mundo inteiro, mas também chegaram a usar crianças do Rio Grande do Sul. Aí vocês podem dizer assim, professora, as crianças do Rio Grande do Sul não são padrão, elas são altas, elas são diferentes das outras crianças do Brasil, mas pelo menos envolveu alguma criança brasileira. Então, por isso que a gente optou por usar os cores e não mais os percentis. Então, se a gente pegar a caderneta da criança, a gente tem vários gráficos de peso, de estatura, de perímetro cefálico, com todos os meses daquela criança, né? Até os 2 anos. Por exemplo, a gente tem o perímetro cefálico e o peso, a estatura tem até dos adolescentes mesmo, que a gente acaba jogando IMC também, nessas curvas de crescimento e de altura. Então, quando a gente vai abrir a caderneta da criança e olhar esses gráficos, a gente tem que lembrar do sexo, se é masculino e se é feminino, porque tem diferença, a idade que aquela criança está,
e a gente acaba avaliando as curvas também. A gente não olha só o peso naquele momento. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Por exemplo, joga um peso aqui, esse é de MC. Joga um peso aqui e depois joga um outro peso aqui. Então percebe-se que a curva foi ascendente. Então ela vem melhorando de um mês para o outro. Mas a curva ela pode ficar linear, aquela criança não ganhou e não perdeu, ou pode ficar numa descida, né? Essa curva pode estar em queda. Então, além dos valores naquela data, eu tenho que vir comparando a curva que está fazendo ali no gráfico daquela criança, para ver se ela está ascendente, descendente ou linear. Então, quando se usava os percentis, e vocês às vezes podem acabar encontrando ainda alguns gráficos de percentil, considerava assim: acima de 97, sobrepeso, entre 97 e 3, faixa de normalidade nutricional, de 10 e 3 caracterizavam uma situação de risco ou de alerta nutricional. Peraí, essa criança está entre o percentil 10 e 13, a gente precisa ficar atento. Os pesos entre o percentil 3 e o percentil 0,1 representavam peso baixo paridade, e os valores abaixo do percentil 0,1 representam muito baixo peso paridade. Então aqui essa figura não ficou legal, mas era mais ou menos como que era na época dos percentis. E com score Z, professora, a gente também pode classificar em sobrepeso, peso normal, baixo peso, muito baixo peso? Pode, do mesmo jeito. Então, acima do score 2 é sobrepeso. Entre o score 2 e menos 2 é a faixa de normalidade nutricional. E entre os scores menos 3 e menos 2 representam peso baixo paridade. E abaixo dos scores menos 3 representa peso muito baixo paridade. Então, a gente tem esses valores: sobrepeso, normalidade, peso baixo e peso muito baixo. Professora, e se eu esquecer? Tem uma colinha aqui, ó. Esse daqui é um gráfico de MC. E a gente pode ver que tem o 2, o 1, o menos 2 e o menos 3. E aí, se eu não lembrar, eu tenho aqui, ó, a colinha do lado, para eu lembrar se é obesidade, se é sobrepeso, se é eutrófico, né, se é magreza ou se é magreza acentuada. Então, abaixo de menos 3 a magreza acentuada, entre o menos 3 e o menos 2 a magreza, entre o menos 2 e o mais 1, nesse caso, é eutrófico, do mais 1 até o 2 é sobrepeso e acima de 2 é obesidade. Então, nas medidas seguintes, observar a posição e também o sentido do traçado da curva de crescimento da criança. O sentido do traçado da curva da criança ele pode ser ascendente, horizontal ou descendente, desenhada em linha contínua, a partir da ligação de 2 ou mais pontos, com intervalos não superiores a 2 meses. Então, eu só vou ligar um ponto ao outro, ou seja, pegar e puxar a linha se aquela criança está vindo todos os meses. Porque uma criança de 0 até 1 ano, ela tem que vir todo mês para consulta de puericultura, que chamam, né? Mas a consulta de enfermagem pediátrica. Então, essa consulta, ela tem que vir todos os meses, ou com a enfermeira, ou com o médico, né? Se naquela unidade de saúde é intercalado entre os dois, mas ela tem que vir todos os meses. A partir do momento que a criança ficou 3 meses sem vir, por exemplo, ela veio com 2 meses e depois voltou só com 5 meses, a gente tem que ficar esperto, porque alguma coisa está acontecendo com aquela criança, né? E aí eu posso fazer de uma linha até a outra, de 2 meses até 5 meses, ascendente? Não posso. Eu tenho que fazer tracejado, porque aquela criança pode ter tido uma diarreia, pode ter tido uma pneumonia, pode ter tido qualquer outra infecção. A introdução de novos alimentos, por exemplo, uma mãe que com 4 meses teve que retornar ao trabalho e aí teve que oferecer para ela a fórmula infantil, então aquela criança ela pode ter perdido peso.
Então, eu não sei se aquela curva realmente é ascendente. Então, dos 2 meses até os 5 meses, eu vou fazer tracejado. Pode ser ascendente, não tem problema, mas eu vou fazer tracejado. Eu só vou ligar de um ponto ao outro, fazer linha, realmente, se for se realmente representar que aquela criança ela estava vindo todo mês, né? O acompanhamento é certo e eu sei que realmente aquela criança não perdeu peso nesse intervalo de meses. Aí que nem tô falando. Intervalos maiores devem ser desenhados em linhas pontilhadas para chamar a atenção. Então aqui, por exemplo, é um gráfico de menino, né? A idade em meses. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até um ano. E aí aqui os valores, -3, -2, 0, 2 e 3. E aí aqui no 0, eu vou colocar o peso que aquela criança veio. Por exemplo, ela estava com 3,4 kg. Vai ser mais ou menos aqui. Aí eu vou colocar 3.400 e aqui embaixo eu posso colocar a data. Nesse caso, é a data de nascimento daquela criança. Então, eu coloco a data do nascimento e aqui o peso. Com um mês, ela voltou e ela estava com 4 quilos. Aí aqui eu coloco a data, que é a data da primeira consulta, e venho aqui e faço uma bolinha. Então, se ela nasceu com 3.400 e aqui ela tá com uma outra bolinha, então significa que aquela criança ela ganhou peso e ela veio um mês depois. Então eu posso ligar os pontos e posso falar que ela está ascendente. E ela está entre o percentil -2 e mais 2 e -2. Aí vocês podem falar, professora, é score, né? Entre o score 2 e -2. Professora, mas o percentil não era mais legal porque ele tinha um risco. Aqui não tem um risco. Ou aqui tá bem, ou tá sobrepeso, ou ele tá muito baixo peso e muito baixo peso. Então, assim, o que a gente pode considerar como um risco, vamos por assim, fica esperto, por exemplo, a uma criança com um peso abaixo do zero, entre o 0 e o -2, por exemplo. Por mais que -2 e mais 2 seja normalidade, eu posso colocar aqui como uma criança que eu preste mais atenção. Por exemplo, ó, ele estava com 3.400 quando ele nasceu, 3.400. E aí ele voltou para mim. E essa criança ela tá com 4 quilos, ó. Ele estava na curva verde e agora ele voltou para mim. Ele teve um pouco ganho de peso. Ela tá abaixo do zero. Então, entre mais 2 e -2 é a normalidade, mas está abaixo do zero. Então, eu posso ficar atenta também. Posso criar como um risco essa distância aqui entre o zero e o -2. Então, tem que prestar atenção que essa criança não está ganhando o peso que ela deveria. Então, nessa consulta, o que nós vamos fazer? Orientar quanto à vacinação. Então, o recém-nascido, né, ele precisa fazer hepatite B e fazer a BCG. Vou falar sobre cuidados gerais, vou falar sobre higiene, sobre limpeza de cordão umbilical. Eu vou pesar a criança e registrar no cartão, medir a estatura, acompanhar o desenvolvimento psicomotor, social e psíquico dessa criança. Eu vou estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Vou orientar a alimentação complementar apropriada após os 6 meses. Vou verificar e estimular as atividades físicas regulares, principalmente para crianças acima de 4 anos. Então, a partir que aquela criança ela vem naquela unidade básica de saúde e eu sou enfermeira daquela área, eu vou me tornar responsável por aquela criança e eu vou acompanhando ela. Durante o primeiro ano de vida, ele tem que vir todos os meses. Depois, ela não precisa vir nessa periodicidade, né? Mas eu posso fazer uma visita domiciliar, eu posso marcar essa criança a cada 4 meses, né? Dependendo daquela situação. E depois, acaba sendo anual essas consultas realmente, né? Então, professora, mais ou menos, qual que é o perímetro cefálico ideal, perímetro torácico, estatura e o peso? Então, uma média, digamos assim, né? Para vocês guardarem o que é normal, o que é anormal. Então, o perímetro cefálico seria 33 a 35,5, o torácico 30,5 a 33 centímetros,
A estatura de 48 a 53, então do nascimento, né? E o peso de 2.400 a 4.000 gramas, né? Então esse é o peso mais ou menos de peso, perímetro cefálico, perímetro torácico, estatura de nascimento de uma criança saudável. E como que eu sei se essa, mais ou menos, mais outro macete, digamos assim, né, para eu saber se esse peso está bom, se esse peso está ruim, como que eu vou saber quando que o perímetro cefálico ultrapassa o torácico, quando se iguala, enfim. Então, com 5 meses, o peso dessa criança ele tem que ser mais ou menos o dobro do nascimento. Então, se essa criança nasceu com 2.500 gramas, com 5 meses ela tem que estar com 5 quilos. Então, tem que ser o dobro. E com 1 ano, esse peso tem que estar triplicado. Então, se ela nasceu com 3 quilos, com 1 ano ela tem que estar pesando mais ou menos 9 quilos. E com 2 anos, ela tem que estar pesando 12 quilos, que é o quádruplo, né? 4 vezes 3. Então, esses são mais ou menos os macetes. Então, com 5 meses, mais ou menos, tem que ser o dobro. 1 ano tem que ser o triplo. E 2 anos tem que ser o quádruplo. A altura aumenta mais ou menos 50% da altura do nascimento. O perímetro cefálico é de 32 a 34 centímetros ao nascer e aumenta 13 centímetros no final do primeiro ano de vida. Então, o perímetro cefálico ele é maior que o perímetro torácico ao nascer. O perímetro cefálico ele se iguala ao perímetro torácico aos 6 meses e o perímetro torácico ele ultrapassa o perímetro cefálico aos 9 meses. Então, a altura ela vai aumentar 50% da altura do nascimento, ou seja, se uma criança nasceu com 50 centímetros, com o ano normalmente ela vai estar com 100 centímetros. E o perímetro cefálico, ele deve aumentar uns 13 centímetros no final do primeiro ano. Então, se a criança nasceu com 32, com um ano ela vai estar com 45. Deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, que está atrapalhando, né? Ok? Então, o perímetro cefálico, mais ou menos com o ano dessa criança que nasceu com 32, vai ser 45. E aí, esse macete é muito importante. Quando nasce o maior perímetro, eu posso verificar o perímetro cefálico, o perímetro torácico, o perímetro abdominal, mas o maior é o cefálico, porque a cabeça representa 25% do corpo. Aos 6 meses vai se igualar o perímetro cefálico e o perímetro torácico. Por quê? Porque a partir desse momento, o meu tórax ele já tem que começar a sustentar a minha cabeça. Essa criança com 6 meses, ela já está se preparando para sentar, para poder engatinhar e daqui a pouco andar. Como que o perímetro cefálico vai ser maior que o torácico? Não tem condições. Então, por volta dos 6 meses, eles se igualam. E o perímetro torácico, ele ultrapassa o perímetro cefálico com 9 meses. Então, ele fica maior. Aqui mais um macetinho, né, de quantos centímetros a gente tem de perímetro cefálico. Então, ao nascimento, a gente tem mais ou menos 35 centímetros. Quanto vai aumentando em cada trimestre de vida. E quanto que nós temos, mais ou menos, adultos, né? 57 centímetros. E o comprimento? A gente usa a régua antropométrica. Então, de 0 a 23 meses é na régua antropométrica que a gente vai avaliar. A criança deve estar descalça, despida, sem touca, protetores ou enfeite de cabeça. Com o auxílio da mãe, nós vamos deitar a criança, mantendo seus ombros e cabeças apoiados na mesa, na superfície plana. Nós vamos segurar os tornozelos da criança, mantendo essas pernas esticadas. Então, aqui uma figura para vocês, né, de como nós vamos manter a criança. Então, a gente pode pedir para a mãe nos auxiliar, para que essa criança ela não dobre os joelhos, e a gente vai apoiar o pé no finalzinho da régua, né? E a cabeça bem certinha e manter a cabeça da criança assim, nem fletida, nem hiperestendida, né? Tentar normalizar a cabeça, né? Manter os ombrinhos horizontais e pedir para alguém nos auxiliar, pode ser a própria mãe, para que esse joelho não dobre, né? E que a gente consiga apoiar realmente o pezinho da criança no final da régua antropométrica.
Aí a estatura. Então, até então era comprimento e agora passa a ser estatura. A estatura é uma média fiel do crescimento de uma criança. Uma lentidão no crescimento da estatura indica o começo de uma desnutrição, de 2 a 3 meses antes. Então, que nem eu estava falando para vocês, às vezes aquela criança ela tinha um potencial genético para ela ser uma criança alta, mas por ela ter passado dificuldade, fome na vida, ela não consegue chegar ao seu êxtase, digamos assim, o seu máximo, o seu maior potencial de estatura. E às vezes o peso é uma coisa instantânea. Por exemplo, aquela criança veio aos 3 meses e ela estava ganhando peso. Aos 4 e 5 meses, essa criança perdeu o peso. Mas aos 4 meses foi porque ela teve uma pneumonia e aos 5 meses porque começou a introdução de alimentos. Por exemplo, que a mãe precisou voltar a trabalhar, não tinha mais como oferecer o aleitamento materno exclusivo. Mas assim, aonde eu estou querendo chegar com isso? O peso, ele pode ser coisas momentâneas. A criança não estava bem, teve um problema de saúde, teve uma pneumonia e ali ela perdeu peso, realmente naquele mês, porque ela não se alimentou de maneira adequada. Mas a estatura não. Se você está vendo que aquela linha ela está linear ou até mesmo descendente assim que está tá passando o tempo e aquela criança ela não está aumentando, né? Porque a gente não tem condições de diminuir, né? Mas assim, aquela curva não tá indo para frente, a gente começa a pensar que essa criança está num processo de desnutrição entre 2 a 3 meses antes. Então, a estatura, às vezes a gente acha que o peso é o mais importante, mas às vezes a estatura é uma medida estável regular. Então, eu consigo diagnosticar que aquela criança está num processo de desnutrição mais pela estatura do que pelo peso. Então, aqui mais ou menos, mais um macetinho, né? Mostrando o crescimento intra e extrauterino. Então, com 6 meses no útero, a criança ela passa a crescer 5 centímetros por mês até o nascimento. No primeiro ano do peso que ela nasceu, ela fica de 20 a 22 centímetros, ela cresce mais ou menos. E com 4 anos, ela passa a crescer menos, né? Que daí a gente fica guardando aquele estirão que vai vir com a adolescência, né? Então, naquela fase da adolescência, vem o estirão e a criança, ela cresce um monte, né? O peso, ele é um importante indicador das condições de saúde e da nutrição da criança. Suas variações na infância são rápidas e importantes. As maiores informações são obtidas, porém, com peso de um momento preciso. Mas sua evolução no tempo, de peso, na variação de 2 pesagens sucessivas. Então, aquilo que eu falei, é importante, ele representa a saúde daquela criança, né? Suas variações são rápidas e importantes. Então, se uma criança ela teve amidalite, ela não está conseguindo se alimentar, a gente já vai ver um reflexo no peso. Se aquela criança está em um processo de diarreia, por exemplo, a gente já vai ver os resultados no peso. Então, ela dá aquele valor real. Olha, essa curva está descendente, essa criança ela está perdendo peso. E aqui mais ou menos um macete de quanto que a criança ela ganha de peso, né? No decorrer da vida dela, o quanto a gente espera mais ou menos dos bebezinhos que acabaram de nascer, que já perderam 10% do peso do nascimento. Quanto que a gente espera que essas crianças ganhem? A gente espera mais ou menos umas 25 gramas por dia que esses recém-nascidos eles ganham. Então, essa é a medida, por exemplo, quando a gente estiver na unidade básica de saúde e a mulher ela vier com o filho pela primeira vez, é mais ou menos isso que a gente vai ver. Aqui é uma balança pediátrica, né? Então, até 0 a 23 meses, a gente vai avaliar o peso dessa criança na balança antropométrica, na balança pediátrica. E depois a gente começa a ver na balança mecânica, né? Naquela que nós adultos também nos pesamos. Então, o que eu quero que vocês coloquem bem na cabeça de vocês? Então, os 2 anos é um marco muito importante. Então, até 2 anos é na régua antropométrica, até 2 anos é na balança pediátrica,
Até 2 anos eu avalio o perímetro cefálico. Professora, por que que depois de 2 anos eu não avalio mais o perímetro cefálico? Porque as sequelas neurológicas já vão estar instaladas e muitas vezes visualmente eu já consigo ver que aquela criança tem uma hidrocefalia e uma microcefalia, ou seja, você perdeu o time. Então, por isso que não se faz mais necessário, porque a partir de 2 anos, se aquela criança tiver uma hidrocefalia, uma microcefalia, eu já consigo olhar a olho nu. E até 2 anos, eu ausculto frequência cardíaca, eu não tento palpar o pulso e contar por 1 minuto. Eu vou colocar no foco apical e eu vou auscultar essa frequência cardíaca. E como eu disse na aula passada, o ictus cortis, ele só vai descer para o quinto espaço intercostal quando a criança tiver 7 anos. Quando o ventrículo esquerdo ele faz, né, e ele acaba descendo para o quinto espaço intercostal. Até então, eu vou avaliar a frequência cardíaca da criança no quarto espaço intercostal e não no quinto. E agora falando um pouquinho sobre desenvolvimento. Ele vai além da determinação biológica, necessita de uma abordagem do todo e uma relação com seu ambiente, pais e famílias. Então, por exemplo, se naquela família tem um problema, aquela família não fala muito, não cantam, então às vezes aquela criança ela vai ter um problema na fala, ela não vai conseguir chegar ao máximo dela. O desenvolvimento é característica primordial da criança que cresce, se modifica e se afirma como indivíduo. Ao atender suas necessidades essenciais, dia a dia se garante seu crescimento e desenvolvimento harmonioso e se prepara a criança para o futuro. O desenvolvimento significa também saúde. Então, quando a gente fala isso, a gente também tem que pensar que, por exemplo, assim, brigas, aquele ambiente familiar que aquela criança vive é recheado de violência intrafamiliar. O pai bate na mãe, por exemplo. A criança ela presencia essas discussões. Aquela criança ela não vai, por exemplo, ter um crescimento adequado. Ela não vai conseguir se alimentar e absorver todos os nutrientes de uma maneira adequada. Então, esse ambiente familiar, ele diz muito sobre aquela criança e sobre a sua formação. Então, o desenvolvimento ele se divide. Ele pode ser psicossocial, que é o processo de humanização, que está relacionado aos aspectos biológicos, cognitivos, ambientais, socioeconômicos e culturais, de forma que a criança vai adquirindo maiores capacidades para movimentar-se, coordenar-se, sentir, pensar e interagir com os outros e o meio. Então, por exemplo, assim, é um aspecto biológico, cognitivo, ambiental, então é como que ela vai se relacionando com o meio, né? Por exemplo, em uma determinada fase da vida, a criança ela não brinca junto. Ela brinca uma do lado da outra, mas elas não interagem. Depois elas começam a dividir o brinquedo, brigar pelo brinquedo, e depois elas começam a brincar junto. Então, elas vão se relacionando, né? Começa a se relacionar. E o motor? A gente tem o motor grosso e o motor delicado, né? É crescente o desenvolvimento das habilidades. Sustenta a cabeça, senta sozinho, engatinha, anda, corre, sobe e desce escadas. Então, assim, por que que isso é importante a gente avaliar na criança? E como que eu vou lembrar disso, professora? Como que eu sei? A ordem, por exemplo. A gente sempre tem que lembrar que o desenvolvimento, ele é cefalopodálico, proximal, distal. Então, primeiro eu vou sustentar a minha cabeça, que o bebê ele nasce, ele não sustenta a cabeça, depois ele senta sozinho, depois ele engatinha e depois ele começa a andar, correr, subir e descer degraus. Então, ele é cefalopodálico. E quando a gente fala do motor adaptativo delicado, a gente vem do proximal distal. Primeiro eu passo as páginas assim, ó, para depois ter o movimento de pinça e passar as folhas de maneira adequada. Você pode ver, toda criança ela vai com a mão e assim que ela passa a página do caderno, alguma coisa assim, depois que ela adquire esse movimento de pinça,
Então, para vocês verem, é proximal, distal, céfalo-podálico. Então, o delicado é bater objetos, transferir um objeto de uma mão para outra. Opa! Estou com o objeto aqui e vou transferir para outra mão. Pegar em pinça, folhear um livro, copiar um círculo. Então, isso também a gente vai avaliar naquela criança, né? Como que ela desenha o homem, se ela já desenha em 3 partes, se ela desenha em 6 partes. Pelo desenho também a gente pode avaliar a ansiedade na criança, né? O desenvolvimento da linguagem, choro, murmúrio, imitações de fala, papá, mamã. A compreensão das palavras excede muito a verbalização, sendo necessário interpretar suas emissões que associam fala e gestos, aponta objetos para indicar o que quer, né? Aquele que eu quero. E aí começa assim, primeiro chora, só chora. Depois começa a murmuriar, imitar os sons de fala, papá, mamã, né? Depois vai aprendendo algumas palavras até conseguir realmente verbalizar, né, e formar frases e assim por diante. A socialização da criança, ela começa sorrindo espontaneamente, grita, forma vínculo afetivo, que eu acho que eu falei para vocês na última aula. A criança, ela precisa formar vínculo forte, significa que ela tem um vínculo forte com alguém, ela tem que resistir à separação, ela tem que desejar ficar próxima da mãe dela, ela rejeita contatos com pessoas estranhas, começa a lavar as mãos, imita os trabalhos da casa, às vezes ela pede para lavar louça, por exemplo, varrer, aí você vê aquelas vassourinhas pequenininhas, né? A criança quer varrer a casa também, dá papá para boneca, come sozinho, retira a roupa, veste com ou sem supervisão, calça sapatos e abotoa-se. Então, isso, por exemplo, quando a gente estiver fazendo o exame físico de uma criança na unidade básica de saúde, a gente pode avaliar, né? Pedir para ela calçar o chinelinho, ver se ela já consegue calçar certo, ver se ela já consegue se vestir ou se ela pede auxílio. E aí, na aula passada, muita gente me mandou mensagem: professora, por que que o bebezinho ele assusta? Então são reflexos autônomos, assim, que acontece o barulho e a criança ela faz o reflexo de Moro, né? Ela assusta. Então são reflexos presentes nesse desenvolvimento do sistema neurológico e que ele deve desaparecer. Se esses reflexos eles não desaparecem, significa que aquela criança ela tem algum problema neurológico, por exemplo. Então, um recém-nascido ele tem esses reflexos subcortiais. Com 1 mês, essa criança começa a seguir a luz. Então, se você fizer um sinal com uma lanterna, ela começa a seguir a luz. 2 meses, ela começa a sorrir, balbuciar algumas coisinhas, né? Ba, 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 né? Com 3 meses, sustenta a cabeça, já tem que estar sustentando. Com 4 meses, se você der um objeto para ela, ela vai agarrar. 5 meses, ela vai girar sobre o abdômen. Com 6 meses, mantém-se sentado. Com 7 meses, tem a apreensão palmar. Agora, quando ela nasce, que nem eu falei para vocês, tudo que bate, eles fecham. Tudo que bate, eles fecham. Então, dá a mãozinha pro seu irmão. Se ele fechar, é que ele gosta de você. Mentira, né? Se tocar na mão do bebê, vai bater e vai fechar. Mas com 7 meses, ele começa a fazer essa apreensão palmar porque ele quer. Então eu bati uma caneta, ele quer pegar a caneta, então agora ele já começa a ser uma coisa voluntária e não mais um reflexo. E aí eu falei, eu acho que para vocês na aula passada, que por isso que a gente tem que tomar cuidado com as crianças que têm uma paralisia, porque elas não saíram ainda desses reflexos de acordo com a gravidade que aquela criança tem, e aí elas podem manter o punho fechado e elas, né, podem levar para a boca. Então a gente sempre tem que examinar a mão dessas crianças para ver se não tem a presença de fungos. Com 6 meses mantém-se sentado, 7 meses preensão palmar, que era o que eu estava dizendo, 8 meses começa a pinça, né, querer pegar, 9 meses senta-se, 10 meses engatinha, 11 meses está de pé e dá passos com apoio.
e de 12 a 14 meses caminha sozinho. Então, quais são as etapas do desenvolvimento? Então, o período neonatal vai de 0 a 28 dias, o lactente de 29 dias a 2 anos, a segunda infância ou pré-escolar vai de 2 a 6 anos. Então, quais são os marcos de um recém-nascido? O bebê está em posição de flexão completa, responde aos reflexos, por exemplo, o reflexo plantar, o reflexo de Babinski, o reflexo de Moro, de Márcia, o tônico do pescoço e de arrastar-se. Então, aqui demonstrando alguns reflexos, né? Que nem o que a aluna me mandou a pergunta, era o reflexo de Moro. O Babinski, a gente vai passando o dedinho no pezinho dele, ele abre esse pezinho, né? Apreensão plantar, a gente coloca o dedo, ele fecha. Apreensão palmar, a gente coloca o dedinho, ele fecha. E aqui o reflexo de marcha, né, que fala que o bebê está andando. O tônico cervical, ele faz uma posição assim como se fosse touché, sabe? Quando estivesse lutando esgrima. Então, tudo isso é reflexo primitivo. E com o decorrer do tempo, essas crianças elas têm que perder esses reflexos. Se elas não perdem, pode ser alguma malformações, pode ser uma meningite, alguma coisa que está afetando o sistema nervoso e que a criança está mantendo esses padrões. De 3 a 4 meses, o bebê está mais ativo, olha para quem observa, acompanha com o olhar, responde com balbucios quando alguém conversa com ele. Gosta de pôr as mãos e os objetos na boca, aprecia a companhia da mãe e gosta de trocar de lugar. Mas atenção, porque já não fica mais quieto e pode cair da cama, por exemplo, né? E de bruços levanta a cabeça. Então, isso a gente pode avaliar. Se ele de bruços, né, ele já consegue levantar a cabeça, como se fosse uma tartaruguinha mesmo, né? De 5 a 6 meses, o bebê sabe quando se dirigem a ele já gosta de conversar, gosta de atenção. Quando ouve uma voz, procura com o olhar, olha e pega tudo. Daí a gente tem que começar a ter cuidados com pequenos objetos para ele não engasgar. Para se movimentar melhor, a gente pode deixá-lo no chão, porque agora a gente já quer que ele comece a sustentar e tente sentar, né? 7 meses. Mesmo estando amamentado, o bebê começa a querer provar os outros alimentos. Então, com 6 meses de vida, a gente já começa com a introdução dos novos alimentos, que vai ser um tema de uma outra aula. Ele gosta de brincar com a mãe, com os familiares, às vezes estranha as pessoas de fora, não gosta de ficar sozinho, já fica sentado e pode já começar a arrastar ou engatinhar. Pode até mesmo tentar se pôr de pé. É muito curioso, por isso não se deve deixar ao seu alcance remédios, inseticidas e pequenos objetos. E já fica sentado sem apoio. Então, com 7 meses, a criança já tem que estar sentada sem apoio nenhum. E algumas crianças com 9 meses, elas já estão andando. Vou dar o meu exemplo das minhas filhas. Uma das minhas filhas andou com 1 ano e algumas semanas. Ela, no aninho dela, na festinha, ela não estava andando. Passado alguns dias, algumas semanas, ela já começou a andar. Não chegou nem a 1 ano e 1 mês. 1 ano e algumas semanas ela já começou a andar. A minha filha caçula, ela andou com 9 meses, ela não engatinhou. Ela engatinhou muito pouco e logo ela já passou para os passinhos. 10 a 12 meses, o bebê está crescido, gosta de imitar os pais, dá adeus, bate palma, começa a falar pelo menos uma palavra com sentido, aponta as coisas que ele quer, come a comida da casa, porém precisa comer mais vezes que um adulto, gosta de ficar em pé, apoiando-se nos móveis ou nas pessoas, engatinha ou anda com apoio. De 13 a 18, a criança está cada vez mais independente, quer comer sozinha e já se reconhece no espelho. Então já sabe que quando vai ali no espelho, é ele que está ali, né? Anda alguns passos, mas sempre busca o olhar dos pais ou familiares. Fala algumas palavras e às vezes frases de 2 ou 3 palavras. Brinca com os brinquedos e pode até um predileto. E começa a andar sozinho. De 19 a 2 anos, a criança já anda com segurança,
dá pequenas corridas, sobe e desce a escada, brinca com vários brinquedos, aceita a companhia de outras crianças, porém brinca sozinha. Já tem vontade própria, fala muito a palavra não. Sobe e mexe em tudo, deve-se ter cuidado com fogo e cabos de panela. Corre e sobe degraus baixos. Então, dos 19 aos 2 anos, eles já começam a subir degraus. E aqui ele já começa a brincar com vários brinquedos. E já começa a aceitar outras crianças. Mas a criança brinca ali com o brinquedo dela, ele brinca com o dele. De 2 a 3 meses, ela gosta de ajudar a se vestir, ela já começa a oferecer o bracinho para passar, por exemplo, na roupa. Está ficando sabida, dá nome aos objetos, diz seu próprio nome e fala meu. A mãe deve começar aos poucos a retirar a fralda, então até os 3 meses, de 2,5 aos 3 meses, a gente é o período de desfraude da criança. Já demonstra suas alegrias, tristezas e raivas, gosta de ouvir histórias e está cheia de perguntas. Diz seu nome e nomeia objetos como sendo seus. 3 a 4. Gosta de brincar com outras crianças. Então, a partir dos 3 anos, já gosta, já tem interesse de ter outras crianças. Tem interesse em aprender sobre tudo que o cerca, inclusive contar e reconhecer as cores. Ajuda a vestir-se e calçar os calçados. Brinca imitando as situações do seu cotidiano e os seus pais. Então, aqui as crianças já começam a querer lavar a louça, já querer varrer a casa com aquela vassourinha pequenininha, começa a calçar os calçados dos pais, né? E já começa a brincar com as outras crianças. De 4 a 6, a criança gosta de ouvir histórias, aprender canções, ver livros e revistas, veste-se sozinha e toma banho. Escolhe suas roupas, suas comidas e seus amigos. Corre e pula alternando os pés. Então aqui a gente já tem que olhar se a criança alterna os pés. Por exemplo, se fica de um pé só. Gosta de expressar as suas ideias, comentar o seu cotidiano e às vezes conta histórias. Conta ou ela pode começar a inventar histórias também nesse período. A adolescência é um estágio de início e duração variáveis que compreende o período de transição entre a vida adulta e a infância. Então aqui eu peguei a definição da Organização Mundial da Saúde, a faixa etária de 10 aos 19 anos. O que o adolescente ele quer? Procura de maneira meio desajeitada novos valores e energia, preocupa-se com mudanças corporais rápidas, precisa ter os amigos, agora ele precisa ser aceito pelos pares, ampla oscilação de humor, uma hora tá bem, daqui a pouco já detesta todo mundo. Desenvolve a capacidade de pensamento abstrato, interesses por problemas fisiológicos, políticos, sociais, acha que vai mudar o mundo. Grandes conflitos com independência e controle. Vou na casa do meu amigo, você não vai, mas por que eu não vou? Mais constância de emoções, a sexualidade também, sensação de estar apaixonado, tentativa de estabelecimento de relacionamentos, identificação com a sua opção sexual e lutam pela independência. Aqui uma ficha de acompanhamento do desenvolvimento que a gente usava anteriormente, é uma coisa que eu esqueci. Todos esses marcos do desenvolvimento, eles são baseados em Denver. Então, ele fez o estudo e ele estabeleceu mais ou menos esses marcos de acordo com a idade. Então, a gente fala marcos do desenvolvimento segundo Denver. Então, são esses que a gente usa na caderneta das crianças. E aí, a caderneta, ela dá uma colher de chá para vocês. Vocês vão falar assim para mim, assim, mas professora, como que eu vou lembrar de cada fase, tanta coisa, né? Então, olha, o que aquela criança ela tem que apresentar naquela fase, ela tá de amarelo. Então, assim, com um mês ela tem que apresentar todas essas, às vezes não, às vezes naquele um mês vai estar ausente algumas, mas com 2 meses tem que estar presente. Então, com 2 meses tem que estar presente esses aqui também? Não necessariamente, pode ser que não, mas com 3, com até 4 tem que estar presente, entendeu? Então, tudo isso de amarelinho é o que a criança tem que estar presente. E aí eu vou usar algumas siglas também. Como eu disse, é muito fácil. A caderneta da criança nos ajuda muito. O P é o presente, o A é o ausente e o NV é o não verificado. Então, aqui de 0 ao mês. Postura: barriga para cima,
pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada. Deixe a criança em superfície plana, de costas. Observe se seus braços e pernas ficam flexionados e sua cabeça lateralizada. Então, aquele movimento de flexão que o bebê prematuro não tem, porque ele não teve tempo do útero ficar apertado para ele. Então, o bebê de termo ele tem esse movimento de flexão e ele lateraliza sua cabeça. Então, isso que a gente vai avaliar. Posicione seu rosto aproximadamente uns 30 centímetros acima do rosto da criança e observe se a criança olha para você de forma evidente. Então, você se aproxima e vê se a criança consegue fixar e te olhar também. Então, essas coisinhas a gente vai fazendo e avaliando o desenvolvimento dessa criança. Então, resumo: crescimento é aumento físico e de células. Maturação é o aperfeiçoamento dos sistemas que conduzem às coordenações mais complexas. E desenvolvimento é um conceito amplo que se refere a uma transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. Então, essa criança ela vai começando a interagir com o meio ambiente dela. E aí, quando a gente pensa em uma pediatria, numa enfermaria de pediatria, por exemplo, a gente pensa numa criança com pneumonia, uma criança com insuficiência renal, uma criança com leishmaniose, com dengue, mas além de tudo isso, com diabetes, é uma clínica médica, né? Então, são várias patologias que eu tenho ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com crescimento e com desenvolvimento. Então, muitas vezes, nas unidades, nas enfermarias de pediatria, a gente tem a professora, a gente tem a pedagoga, para não deixar essa criança atrasar. Então, eles têm aula durante a hospitalização, tem brinquedoteca para a criança brincar, porque ela precisa brincar. Tem uma área de convivência, porque a criança ela não consegue ficar todo o tempo deitada no leito, sem se levantar, sem andar, por exemplo, né? Então, a pediatria, essa é a minha visão. É uma clínica médica em miniatura, mas a criança está em pleno crescimento e em pleno desenvolvimento. Aqui, esse caderno de atenção básica eu deixei para vocês no Moodle, para vocês acessarem. Não vai estar falando só de crescimento e desenvolvimento, vai estar falando sobre vacinação, que é o nosso seminário. Então, assim, deem uma olhada, vai falar do exame físico da criança, vai falar sobre a amamentação. Então, muitas das coisas que a gente vai trabalhar durante a nossa aula vai estar nesse caderno de atenção básica. Fala um pouquinho sobre a avaliação do desenvolvimento, o perímetro cefálico, os valores, presença de 3 ou mais alterações fenotípicas ou ausência de um ou mais marcos para a faixa etária anterior. Então, assim, a gente pode avaliando esse perímetro cefálico, a gente vê que essa criança ela tem uma face diferente, a gente ausculta o coração, a gente vê que essa criança tem um sopro, por exemplo, né? Então, a gente vai desconfiando que talvez essa criança tenha uma malformação congênita, a gente pede para olhar, por exemplo, a triagem, né, do teste do pezinho, se veio com alguma alteração. Então, tudo isso está dentro desse caderno da atenção básica. Aqui o que eu espero de uma criança com 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, que foi bastante do que eu trouxe para vocês nessas aulas, né? 15 meses, 2 anos, de 4 a 6, de 7 a 9 e de 10 anos. Essa fase de 2 anos aqui, de 2 a 3 anos da criança, a gente também chama de toddler, algumas referências. Alguns lugares vai ter, outros não, né? Então, pode ser o pré-escolar, e aí depois vem o escolar, ou pode ser também chamada de toddler. Só para vocês terem essa informação. Então, aqui terminamos os slides. Obrigada. Queria mostrar para vocês. Deixa eu parar a apresentação e colocar de novo, porque vai que não. Aqui. Sobre as idades e as falas, né? Vocês podem falar, mas professora, como que eu vou saber, né? 1 ano e 6 meses vai falar boi,
mamãe, começa com os fonemas. 2 anos, papai, toca, dado, 9. Com 2 anos e 6 meses, casa, gato, manhã. 3 anos, faca, vaca, sapo, zeca, ó, Z. É um som difícil das crianças fazerem, né? Que nem aqui, manhã, zeca, porque são sons anasalados. De 3 anos e 6 meses, xícara, jaca, tia, dia. 4 anos, leão, coelho, rato, que tem um som de 2R, né? Um som mais forte. Estrela, sorte, pera, de 4 anos e 6 meses. Começa a ter os encontros consonantais, EC, né? L, por exemplo, planta, fruta, e com 5 anos eles têm aquisição completa. Professora, mas por que a senhora quis trazer sobre a fala, né? É que às vezes a gente pode ser profissional de saúde e a gente tem dificuldade de diagnosticar, acho que eu não estou transmitindo para vocês, né? A gente tem dificuldade de identificar que aquela criança ela tem um problema na fala. É, na, na época que meu marido era criança, a minha sogra disse que ele teve um problema na fala e que ele, naquela época, fazia simpatia, né? Tomou alguma coisa no sino para aprender a falar. E a minha filha mais velha, a que tem 8 anos, ela faz tratamento com a fono. E não fui eu que notei que ela tinha um atraso na fala, foi a própria professora da escola. Aí ela falou, leva para uma avaliação. Eu levei, mas eu falei, ai gente, ela não deve estar com atraso, deve ser comum da infância, todo mundo troca o R, o L, essas coisas, né? E ela já estava com atraso, sim, e, e desde 2018 ela faz acompanhamento. Depois da minha filha veio o segundo neto da minha sogra, que é da minha cunhada. Ele fala super enrolado também. Tem bastante problema na fala. Depois veio meu outro sobrinho, da minha cunhada também. Ele não fala quase nada. E a minha filha mais nova também não fala quase nada. E eu falo bastante, eu sou bem comunicativa. Minha mãe, ela canta música para as crianças, assim, então não é falta de estímulo. É realmente a genética. Deve ter algum problema aí genético, porque as 4 crianças do lado do meu marido têm problema na fala, né? E a minha filha, ela fala muito pouco. Ela fala mamãe, ela fala vovó, aí bisavó, ela fala bi. Minha filha chama Cecília, ela fala teti. Então, assim, ela fala pouquíssimas palavras e ainda não fala frases. E ela vai fazer 3 anos agora em junho. Então, é uma coisa assim que a gente precisa ter esse olhar, tá bom? Uma outra coisa também que eu quero que vocês acessem, das nossas aulas, eu acho que vai ter muitos vídeos que se vocês vão gostar, é o portal das boas práticas. Não sei se vocês já chegaram a abrir. Tem bastante coisa de NEL, bastante coisa da saúde da mulher. E aí a gente pode buscar reportagens que a gente queira, alguma coisa assim. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Aí eu quero desenvolvimento infantil. Aí aparece, ó, repercussões da pandemia de Covid no desenvolvimento infantil, fundamentos da família como promotora do desenvolvimento infantil, micronutrientes no crescimento e desenvolvimento infantil, ou seja, tem várias reportagens de várias áreas, manual para a vigilância do desenvolvimento infantil no contexto do IDP, apurando o olhar para a vigilância do desenvolvimento infantil, o brincar em sala de espera de um ambulatório infantil,
uso de instrumento de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, utilização da caderneta de saúde da criança, caderno de orientações, da fortificação à alimentação, o impacto do desenvolvimento na primeira infância sobre a aprendizagem, enfim, ó, são várias reportagens, tem alguns vídeos de encontro com o especialista. Então, eu gostaria muito que vocês acessassem o portal de boas práticas em saúde da criança, da mulher, da criança e do adolescente, e desse uma consultada nas normas técnicas, né? Assistência à saúde da criança de 0 a 2 anos na atenção básica, a importância dos bancos de leite, protocolo de investigação de transmissão vertical. Então, tem muita coisa legal que vocês podem acessar relacionada aos assuntos e relacionada ao crescimento e desenvolvimento. Dá para vocês colocarem como se fosse um filtro e filtrar mais essas questões de desenvolvimento que a gente está aprendendo na aula. Então, eu acho que se vocês fizerem a leitura desses materiais, procurarem, por exemplo, encontro com o especialista, vocês vão ter algumas coisas para vocês assistirem, ó, dificuldade na alimentação oral na unidade neonatal, prevenção de hemorragia materna na hemorragia, atenção integral à criança na atenção primária em tempos de pandemia, que é o que a gente vai vivenciar. Então, tem muito material para vocês acessarem. Então, não sei se com essa palavra vai procurar. Né? Enfim, estratégia para a promoção do desenvolvimento infantil. Aqui foi uma 8 de outubro, ó. Não sei se vai acontecer ainda, se já aconteceu, mas vocês podem entrar, ó, desenvolvimento neuropsicomotor. Tem uma coisa super nova também, que os fisioterapeutas lá do Hospital Regional, onde eu trabalhava, eles estavam desenvolvendo, que era o General Movement, ou seja, eles conseguiam prever que uma criança ela iria ter uma paralisia cerebral, alguma coisa do tipo, pelos sinais que ela demonstrava desde a UTI neonatal. Então, às vezes, essa criança ainda não tinha realizado um ultrassom transfontanela ou uma tomografia, mas você já conseguiria predizer pelos sinais daquela criança prematura, que aquela criança ela ia acabar desenvolvendo, né, sequelas neurológicas. E aí precisava intensificar mais ainda, né, esses retornos com a equipe multiprofissional. Certo? A tarefa de vocês dessa semana é sobre desenvolvimento. Não coloquei nenhum caso, né? A gente tem aquela situação que eu inventei, da Aline e do Paulo, com 3 filhas, mas dessa semana eu coloquei para vocês avaliarem com algum familiar de vocês, vizinho, e ver, independente, professora, eu não sei se o de maior, de 1 ano a 3 anos, vocês conseguem visualizar bem, mas vocês podem pegar uma criança maior e vocês avaliarem o desenho, se ela faz em 3 partes, se ela faz em 6 partes, se ela pula com um pé só, se ela alterna os pés pulando, né? Se ela sobe dessa escada, se ela se troca sozinha. Então, não precisa ser um bebê, não precisa ser um lactente, não precisa ser um recém-nascido. Pode ser, vocês podem fazer essa avaliação com crianças maiores também, tá? Ah, professora, mas eu peguei uma criança que eu não consigo avaliar ela mais usando o que a senhora colocou lá do Denver, né? Posso avaliar ela usando o que a senhora falou na aula, e aí eu coloco presente, ausente? Pode, não tem problema nenhum. Mas daí vocês só descrevem na tarefa, tá bom? Um beijo, estou à disposição de vocês. Até a próxima.